Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Estamos aqui fechando a semana com chave de ouro. Hoje, Deuteronômio capítulo 14. Seja bem-vindo você que chegou agora para o nosso grupo. Lembrando que o propósito tem 3 passos. Ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias. Temos orado por você aqui no grupo e também tentar mudar. Escolha um hábito que te prejudica, coloque diante do Senhor, peça para te ajudar e conte com ele nessa caminhada. Vamos juntos lá em Deuteronômio 14. Vários princípios que o Senhor vai ensinar aqui, que nós devemos absorver e aplicar em nossa vida. O primeiro deles está no versículo 1 e 2. O Senhor, de certa forma, está dizendo aqui para nós não imitarmos o mundo. Nós não devemos imitar o mundo. O mundo tem alguns costumes bem estranhos. É comum que o mundo comece algo, que, quando eu digo mundo, eu não estou me referindo à coisa criada, mas aquele sentimento que existe, que é oposto àquilo que o Senhor deseja. E nós vemos aí o povo de Deus aderindo aos costumes do mundo. Por exemplo, aqui fala sobre dar golpes na testa e fazer a testa calva por causa de um morto. O povo de Deus não deveria imitar esse costume pagão. Por quê? Porque o Senhor queria que o seu povo fosse diferente de todos os demais povos. E por que o povo do Senhor é um povo tão diferente? Porque é um povo, irmãos, de princípios. É um povo que tem no seu coração verdades pré-estabelecidas por Deus, e essas verdades servem de guia, servem de orientação para a condução da vida diante do Senhor. Enquanto tantos povos faziam aquilo que era o seu querer, ou era a ordem de algum líder ali daqueles povos antigos, o povo de Deus tem algo diferente. Ele tem a própria palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, o estatuto do Senhor, no qual eles podem firmar. E nós, irmãos, devemos obedecer, como o Senhor ordena, todos os seus mandamentos, todos os seus princípios, todos os seus propósitos, e nos atemos a isso. Portanto, nós não devemos nos amoldar àquilo que o mundo diz. Precisamos ficar com os nossos valores. Quer ver um exemplo? Imitando o mundo hoje, o mundo, que é esse sentimento em oposição a Deus, tem tentado dizer que uma atrocidade como um aborto é uma coisa normal. Então, meu querido irmão, você não deve se moldar. O Senhor te escolheu dentre os povos para que você fique com os princípios dele. O Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para ser povo próprio. Então não importa se é a multidão, se todos os países, se qualquer que seja o órgão do governo, ou órgão de governo, ou poder constituído, ou ainda uma instituição internacional que vem dizer que isso é correto, que isso é aceitável, você vai ficar, meu irmão, com aquilo que o Senhor disse, porque quem te escolheu para ser povo dele é o Senhor. E a vontade do Senhor, seus estatutos, o seu mandamento, ele não pode ser negociado. Só estou dando um exemplo aqui de como nós temos a tendência, muitas vezes, de nos moldar ao mundo. Já ouvi, não acredito que seja possível, mas já ouvi muitos cristãos tentando defender essa prática como algo que fosse mais justo. Como algo que fosse justo, por exemplo, uma criança que nasceria numa condição muito pobre, miserável. Eu já vi cristãos, que se dizem cristãos, pelo menos, defendendo que seria melhor que essa criança não nascesse, seria mais justo que ela não nascesse do que nascer em um lar onde ela não teria condições mínimas para sobreviver. Então, meu querido irmão, isso é absurdo, não vale nem a pena a gente gastar tempo aqui para tentar debater isso, porque claramente é contra a palavra de Deus, é algo que o Senhor abomina. Mas eu só estou usando esse exemplo para dizer que a gente pode sim sofrer influência do mundo, e o Senhor está dizendo, não ande pelos ditames do mundo, não siga seus princípios, não adote seus princípios. Somos nós que devemos iluminar, nós que devemos fazer diferença, nós que devemos dar sabor e não receber deles. Nós temos que ser um fator de modificação onde estivermos e não sermos modificados. A nossa fé tem que falar mais alto, os nossos princípios devem ser sólidos. Na segunda parte, quando o autor aqui, Moisés, vai falar sobre as leis relacionadas aos animais, aqui o Senhor está dizendo, ele começa dizendo, olha, não comereis. E aí ele vai trazer uma lista. O Senhor aqui está dizendo do cuidado que nós devemos ter conosco. A gente sabe que aqueles animais ali, imundos, impuros e puros, essa separação era feita por uma questão de saúde. Os tipos de carne sendo consumidas naquele ambiente, os tipos de carne de proteína que o Senhor havia selecionado aqui, eram melhores ali para aquele ambiente. E também, irmãos, nós devemos lembrar que esses alimentos, puro e impuro, apontavam para algo que Cristo ia desfazer também na cruz. É um símbolo. Pode lembrar que o Senhor mostrou para Pedro um lençol, lá em Atos, com animais impuros e mandou Pedro comer. E Pedro se recusou, dizendo que nunca tinha comido nada impuro. E o Senhor disse, olha, não considere impuro aquilo que o Senhor santificou. Essa separação entre alimento e alimento aponta para aquilo que Cristo iria fazer. Assim como havia no Antigo Testamento separação entre o povo de Deus e os outros povos, assim também, agora em Cristo todos são santificados, assim também em Cristo todo alimento é recebido com ações de graças, todo alimento é lícito, todo alimento é puro, né? É claro que fica a observação lá no Novo Testamento sobre a carne sufocada em sangue,
Isso o cristão deve evitar, é uma norma do Novo Testamento, foi dada ali por entendimento dos apóstolos. Um animal sufocado em sangue é um animal que não serve para ser, essa carne não serve para ser consumida, né? E o cristão deve evitar esse hábito. No entanto, irmãos, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, e sim o que sai. Portanto, aqui está dizendo sobre o autocuidado. E por que o Senhor ele queria que o povo se cuidasse? Ele diz aqui, porque vocês são santos, então vocês vão cuidar. Vocês vão cuidar. Vocês vão ter sabedoria para se cuidar, porque vocês são santos, separados. E a gente vê que muitas pessoas acabam com a própria vida, não cuidam da saúde, não se alimentam de uma maneira adequada, não se alimentam daquilo que o Senhor nos deu, acabam não desfrutando daquilo que é melhor, né? Por exemplo, eu sei que às vezes a gente comer uma comida industrializada é uma coisa boa, um sabor, né, bom, um sabor diferente, vem cheio de tempero para isso mesmo, cheio de coisas que vão atrair aí o nosso paladar, mas não é saudável. A gente tem que cuidar, irmãos. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quanto mais vida e saúde, energia, disposição nós tivermos, melhor nós vamos servir ao Cordeiro, apresentando o nosso corpo, a nossa vida para sacrifício vivo ao Senhor. E eu acho interessante que aqui há um verso que eu já até comentei, mas vou comentar novamente. Lá no finalzinho, no versículo de número 21, diz assim: não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Poxa, o que é isso aqui? O que significa esse texto? Esse texto, irmãos, essa é uma aplicação de cunho econômico. Porque o que está dizendo aqui, depois de dar uma lista de animais, vem dizer: não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. O que está dizendo aqui é que você não deve quebrar o ciclo. Um animalzinho não deveria ser comido sem ter completado o ciclo dele de vida. Por exemplo, uma cabra, um cabrito, deveria crescer, produzir mais carne, se fosse o caso, produzir lã, né? E servir o seu propósito, o seu couro seria muito maior. Então não deveria ser comido ali enquanto filhotinho, cozido no leite da própria mãe. Para quê? Para que não se quebre o ciclo econômico e para que o povo tenha alimento. Vamos lembrar aqui que os animais que o Senhor Deus deu de alimento ao seu povo, aos animais puros, eram na sua maioria animais domésticos. O carneiro, a cabra, o cabrito e etc. Eles seriam animais aí, animais domésticos a serem criados ali. Portanto, para ter subsistências, para ter sempre o alimento, os animais deveriam seguir o seu ciclo. O que o Senhor está deixando aqui de recomendação é isso, para que eles usem de inteligência e não comam ainda filhotes, mas aproveitem aí o máximo aquilo que o Senhor concede. E por fim, irmãos, o Senhor deixa o princípio aqui da generosidade. Versículo 22, o Senhor fala aí através de Moisés, dizendo: certamente darás o dízimo de todo o fruto das suas sementes, ano após ano. Aí vem dar uma lista daquelas que seriam as consagrações ao Senhor. E esse momento de gratidão era um momento onde a pessoa entregava ao Senhor uma parte dos seus bens, através ali dos dízimos e ofertas, e há várias espécies aí, né? O dízimo do cereal, do vinho, do azeite, dos primogênitos, enfim. E por que eles deviam fazer isso? Diz o texto: para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, o que o texto está dizendo é que exercermos a nossa fidelidade entregando os dízimos e ofertas é uma demonstração de temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E quem, irmãos, aprende a temer o Senhor e honrar o Senhor com as primícias da sua renda, pode ter certeza, você vai ser abençoado, irmãos. Então, tudo aquilo que o Senhor nos concede, nós devemos agradecer. Isso é um princípio bíblico. Agradecer ao Senhor, e essa gratidão deve ser acompanhada aí da nossa generosidade. Aí aqui vai dar um exemplo: quando o caminho fosse longe, o homem deveria vender e levar o dinheiro, e chegando lá ele deveria oferecer ao Senhor isso. E é interessante que versículo 26, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Quando eu levo a minha primícia ao Senhor, eu estou dizendo que Ele é o autor do meu sucesso. Ele é o responsável pelo meu sucesso. Tem gente que tem uma visão distorcida a respeito desse momento. Tem gente que acha que quando vai entregar ali algo ao Senhor, está entregando ali o fruto do seu esforço. Não, meu irmão. Você está entregando ali o fruto das bênçãos de Deus na sua vida. E você está reconhecendo Deus como aquele que te deu toda a capacidade para que você obtivesse o seu sustento. E é por isso que você se alegra com o Senhor. É um momento em que nós nos alegramos. Naquele momento das ofertas, o povo comia na presença do Senhor, os sacerdotes também participavam daquele momento. Era uma grande festa. Assim também, meu irmão, quando eu ando em fidelidade com o Senhor, entrego meu dízimo, a minha oferta, nesse contexto bíblico. E é claro que, já aproveito para dizer que só tem sentido eu entregar a Deus algo material se Ele tem o meu coração. Se o meu coração não é dele, não adianta. Deus não negocia, não barganha em dinheiro. Deus só aceita o presente dos seus filhos, ou a oferta, o dízimo dos seus filhos, porque Ele já tem o coração. Então aí faz sentido
eu exercer essa fidelidade. E por fim, o Senhor diz que o levita não deveria ser desamparado. O levita era aquele que estava ali servindo ao Senhor com toda a dedicação, não tinha posse, não tinha herança, estava ali totalmente dependente da fidelidade desses irmãos. Se o povo de Deus não entregasse os dízimos e ofertas, o que iria acontecer? Os levitas não teriam como manter o tabernáculo funcionando, não teriam como cumprir a vontade de Deus que Deus havia colocado ali. E é por isso que o Senhor vem dizer que aqueles homens deveriam manter a fidelidade, não se esquecer também dos seus irmãos levitas que trabalhavam ali para a presença do Senhor. Então, resumindo, vamos lá. Vamos aplicar todo esse texto aqui na nossa vida. Não devemos imitar o mundo, nem o princípio do mundo. Precisamos ficar com os princípios e valores que o Senhor nos dá. Irmãos, devemos cuidar de nós mesmos, do nosso próprio corpo. Precisamos cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, exercício, porque somos templo do Espírito Santo. E quando nós nos cuidamos, irmãos, nós estamos valorizando aquilo que o Senhor nos deu, que é a vida. E a nossa vida deve ser vivida para a glória de Cristo. Devemos observar princípios econômicos. Eu não devo matar aquele que pode me dar uma renda. Eu preciso preservá-lo. Por isso que aqui diz, não cozerás o cabrito no leito da sua própria mãe. Eu preciso me lembrar, meu irmão, que é uma ordem do Senhor entregar parte dos meus bens para a causa espiritual, para a causa do seu reino. Aqui diz que isso é prova de temor ao Senhor. E temor ao Senhor é o princípio de sabedoria. Temor ao Senhor é quando não é ter medo de Deus. Não é que eu vou entregar meu dízimo e minha oferta porque eu tenho medo de Deus me tirar o emprego. Não, eu vou entregar os meus dízimos, as minhas ofertas, porque eu tenho medo de magoar aquele que não calculou nenhum preço para me salvar. Pagou o mais alto de todos, que foi o seu Filho Jesus Cristo. E por fim, meu querido irmão, para que essa mensagem de amor de Deus chegue a todos, nós precisamos lembrar que a causa do Senhor, naquela época, eram os levitas, mas hoje, irmãos, é onde você está inserido. Você que é cristão, você frequenta um ambiente cristão, onde você pratica o seu culto, o seu louvor a Deus de maneira coletiva. E para que mais pessoas tenham essa experiência como você, é preciso que você também, meu irmão, não desampare, que você seja generoso para com a causa do Evangelho. A gente faz isso quando nós testemunhamos Jesus, quando nós compartilhamos com alguém o que temos. Então nós podemos compartilhar o nosso pão, compartilhar a nossa casa, compartilhar a nossa atenção, compartilhar alimentos, mas também nós devemos lembrar que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E para que isso aconteça, irmãos, o Senhor, Ele não precisaria, porque Ele é dono da prata e do ouro, mas Ele deseja que nós exerçamos a nossa generosidade para com essa causa. Eu já falei bastante, até amanhã, meu querido irmão, começando uma nova semana, vamos para o capítulo 15 de Deuteronômio. Espero você, porque uma semana de primeira não começa na segunda, começa no domingo. Um grande beijo, até mais.